Salve, queridos, tudo bem? Professor Wesley, e a gente vai dar hoje continuidade à resolução de questões de filosofia e sociologia. Peço a vocês que vocês nos sigam nas redes sociais, que vocês se inscrevam no canal, que vocês acionem o sininho de vocês para que tenham acesso às notificações dos nossos conteúdos. Compartilhem, comentem, curtam, beleza? Sempre levando em consideração, a prova azul do Enem, primeira aplicação. Hoje a gente vai fazer uma questão do ano de 2019, a questão número 65. Vamos ao texto. Para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Bom, está falando aqui de filosofia política de Maquiavel, que é um moderno. Essa Maquiavel caiu uma única vez, das 24 questões que a gente tem de filosofia nas últimas 5 provas de primeira aplicação do Enem, correspondendo aí a 4,2% total dessas questões, tá? Bom, o que Maquiavel traz de novidade ao ponto de ser chamado como pai da ciência política? Qual é a contribuição do Maquiavel? O que Maquiavel traz de tão interessante e qual a ruptura que ele está fazendo com o modelo anterior de se ver a comunidade política? Bom, Maquiavel está dizendo o seguinte, ele está defendendo o que ficou conhecido como realismo político. Ele está querendo entender as coisas no mundo da esfera política tal qual essas coisas são, e não como elas deveriam ser. Porque na política, você vai lidar com pessoas que de fato assim não tem digamos, as mesmas concepções morais que você tem na sua vida privada, A política é um lugar, digamos, plural, é um lugar de correlações de forças, é um lugar que o Maquiavel vai inclusive chamar de arte do possível, Então a gente tem que jogar o jogo político, entender o jogo político no interior dessa correlação de forças, Então o Maquiavel está querendo, digamos, colocar sob suspeita, fazer uma crítica ao pensamento anterior, muito inspirado na República de Platão, onde você pensava a política de maneira idealizada, como a política deveria ser. Isso, segundo Maquiavel, não traz bons efeitos, não é eficaz. Você precisa entender a política como ela de fato é. Só assim, entendendo a política tal qual ela é, só assim você entendendo, estudando a história, por exemplo, que você vai conseguir criar uma agenda, digamos assim, de entendimento melhor do que fazer em cada situação concreta. Estudando concretamente como é que as pessoas no passado, digamos, lidando com problemas semelhantes ao que você está vivendo como político, como é que elas se livraram, como é que elas foram derrubadas do poder, ou seja, é justamente estudando a política tal qual ela é e não como ela deveria ser. Por isso o realismo político, que você vai conseguir aí governar, você conseguir fazer da política uma técnica para governar, Então esquece como a política deveria ser. O importante é você entender, porque produz melhores efeitos, entender como a política é, de fato, na sua correlação de forças, Outra coisa que é importante, tem tudo a ver com a idealização também, é que o Maquiavel vai separar a ética política da ética cristã. Na ética política, você vai ter que fazer coisas, supostamente, eventualmente, você vai ter que fazer coisas que, digamos, com a moral cristã, uma ética cristã nunca vai aceitar. Só que, como Maquiavel é um realista político, ele está preocupado com os efeitos das ações, com a eficácia das ações, então ele vai dizer, a moralidade que você carrega no seu âmbito privado, da sua comunidade privada, social e por aí vai, religiosa, muitas das vezes não é eficaz na esfera política. Se você seguir a moralidade do seu grupo específico, você pode causar uma tragédia, se você quiser impor isso na esfera política, Então veja, seja mais pragmático, procure atingir os objetivos de maneira eficaz, Então o Maquiavel faz uma separação entre uma ética cristã
e uma ética propriamente política, tá? Então Maquiavel tá falando, cara, muitas das vezes você tem que ser esse camarada aí, ó, tendo várias máscaras para lidar com várias demandas diferentes, para conseguir, de alguma maneira, botar o seu projeto político, que de algum modo também vai ser bom para a comunidade política, porque ela vai permanecer de pé, ela não vai cair numa espécie de guerra civil, né? Então Maquiavel está preocupado com a ordem, está preocupado com a governabilidade, né? Bom, e aí vem uma questão fundamental. Não é que o governante tem que ser mau, essencialmente mal, muito pelo contrário. Ele tem que agir com astúcia, quando for o caso, né? Ou seja, como raposa, estudando seu adversário, né? Estudando seu inimigo. E às vezes ele tem que agir com força, como leão, né? Mas isso vai depender dos ventos, de como eles estão aí sendo soprados. Você não pode ser essencialmente mal, nem essencialmente bom. Você não pode ser essencialmente, digamos assim, agir totalmente através da astúcia, sem força, e nem totalmente com força, sem astúcia. Isso vai depender do contexto concreto da ação, tá? Política, então, galera, não tem finalidades metafísicas, né? Não tem telos. A política agora é uma técnica para o bom governar. E aí vem uma questão fundamental que o Maquiavel vai se debruçar. É melhor ser temido ou ser amado? Maquiavel vai falar, acaba que o temor, né, ser temido, ele produz melhores efeitos na hora de governar. Então, se for precisar de um ou de outro, e você perceber que um dos dois vai te faltar, que te falte amor, mas que nunca falte o temor, porque o temor é melhor para governar. Tá? Vamos voltar aqui à questão. Para Maquiavel, quando o homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se essa mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não é só apenas individual, mas coletivo, ou seja, a sua moral particular, você não pode levá-la para o mundo da política, porque às vezes você vai ter que cometer ações que a sua moral particular não vai aceitar, né? Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre idealidade e efetividade da moral. Sim, um mundo ideal, o dever ser, é uma coisa, outra coisa é a efetividade da moral, né? Parece que a moralidade, às vezes, não produz bons efeitos na esfera política. Nulidade e preservabilidade da liberdade tem nada a ver, ilegalidade e legitimidade do governante também não tem nada a ver, verificabilidade e possibilidade da verdade não é a questão para Maquiavel, objetividade e subjetividade do conhecimento também não é questão para ele, então gabarito, letra A, né? Queridos, beijo no coração e até a próxima.